Olá, meu nome é Wagner, sou técnico de planejamento. Tenho como hobbies, como divertimento também, uso para minha diversão. Eu gosto de desenhar, sou desenhista. Gosto de mecânica automotiva, gosto de eletrônica, coleciono ferramentas. Tenho uma coleção que daria para abrir uma oficina, se eu quisesse. O que eu acabo economizando na mecânica do meu carro, acabo gastando na compra das minhas ferramentas, que eu coleciono. Mas, voltando, né, à parte profissional, eu, eu comecei a trabalhar como técnico de planejamento lá em 2010, na construção de um complexo hospitalar na Barra da Tijuca, pela Fator Towers, que na época era, não sei se essa construtora ainda existe, eu poderia olhar depois. E antes disso eu era analista de suporte, eu trabalhava com TI. E a empresa que eu trabalhava, em 2007, ela pegou um contrato com o consórcio Novo Sempre da Petrobras, e esse centro de pesquisa, não sei para quem não conhece, né, esse centro de pesquisa da Petrobras fica na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Na época era o governo Lula I ainda, e Lula até foi lá nessa obra aquela vez. Eu fiquei 2 anos trabalhando como analista de suporte ainda, que foi quando eu me aproximei do coordenador de planejamento, e a gente acabou virando amigo, me tornou meu amigo. E eu me interessei pela área, comecei a conversar com ele, a gente trocou várias ideias, ele me explicou como é que era. Eu fui acompanhando bastante coisa da área de engenharia também, né? E aí ele me recomendou que eu fizesse um curso do Microsoft Project na época. Na época ainda era o Microsoft Project 2007 ainda, que foi... eu fiz o curso ainda no Project de 2007. E quem ministrou esse curso foi ele. Eu fiz esse curso com ele, paguei, é claro, né? A gente era amigo, mas essa parte não tinha nada a ver, eu paguei de boa e fiquei satisfeito com o que eu aprendi. E já em 2010, eu fui trabalhar na primeira obra que eu trabalhei já como técnico de planejamento, que foi na construção de um complexo hospitalar na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Na época, esse complexo hospitalar era da AMIL. E na época as pessoas até me perguntavam, né, como é que eu fiz essa migração de área, saindo da área de TI, indo para a área de planejamento. Eu brincava com o pessoal, né, que eu nunca tinha tido problema com geometria, porque eu já era desenhista e o meu pai era metalúrgico, então eu já estava acostumado eu trabalhei um bom tempo com meu pai, então eu já tinha o hábito de ler projetos, isso para mim não foi problema nenhum. Eu já era desenhista, a área de software para mim nunca foi nenhum mistério. Eu sempre trabalhei bem com a área de informática, tanto que eu era analista de suporte. E no tempo que eu trabalhei com o pessoal de engenharia, o pessoal tinha mais problema com trabalhar com software do que com realmente os computadores, né? E aí acabava que eu acabei pegando muita coisa do pessoal lá por conta disso, né? Eles vinham me tirar dúvidas e eu, nessa de ajudar, eu acabei pegando a parte aí, e muita coisa de Excel também eu peguei com esse meu colega, né? O Excel é uma ferramenta muito básica, né, para quem trabalha na área de planejamento. A gente trata muito dado. Eu fiquei 3 anos nessa obra desse complexo hospitalar, na Barra da Tijuca, pela Fator Towers. Fiquei quase 3 anos, né? E em 2012, finalzinho de 2012, eu fui para a Mendes Júnior, engenharia na construção de um túnel que ele emboca no Maracanã, ali em frente ao Maracanã, aquele piscinão que tem ali na frente. Eu acompanhei a execução daquilo, quem planejou aquela parte ali fui eu. Eu fiz o cronograma do zero ali daquela obra, que é um túnel de 2,5 km, se eu não me engano, já tem um tempo. E a gente está falando de 2012, né? Início de 2012. Eu não vou lembrar mais de muita coisa, mas eu ainda lembro o total do orçamento da época. E lá era uma obra pública da Prefeitura do Rio de Janeiro, e a base do nosso orçamento, né, a nossa planilha orçamentária era em cima do SCO, que é o Sistema de Controle de Obras da Prefeitura.
Eu acabei dominando essa parte de orçamento também, porque a gente teve que reorçar. Essa obra foi reorçada em até 25%, com base lá na Lei 8666, né, que diz que toda obra pública só pode ser aditivada até 25%, e depois o que se passar disso é uma nova licitação. Já em 2014, se eu não me engano, final de 2014 por ali, já estava começando a Lava Jato, e a Mendes Júnior já não estava querendo mais ficar na obra, ela saiu. Eu saí da Mendes Júnior, o gerente, que era o coordenador dessa obra, o gerente, foi uma pessoa com quem eu tive um bom trato, né, um bom trânsito também. A gente trabalhou junto desde o início, quando essa obra começou, era eu e mais 4, e nós ficávamos no escritório da Mendes Júnior, que na época ela tinha escritório aqui no Rio, lá na Rua Rio Branco. Começamos eu, esse coordenador, mais um engenheiro de produção e mais um do RH. Éramos 5. A obra começou com 5 pessoas e eu era uma delas. Peguei bem no início mesmo, era a construção de um túnel no método NATM. Não é aquele método de túnel que é feito com tuneladora. Na época, isso foi um case muito bom para mim, porque eu desenvolvi muitos métodos de controle, de avanço do túnel. Eu fiz uma demonstração gráfica do túnel no Excel, onde cada avanço do túnel, que era feito por cambota, que era um sistema de construção desse túnel, né? Cambota é como se fosse uma estrutura de aço pré-fabricada que a gente vai usando para avançar no túnel, estruturando a parede superior do túnel. E esse avanço era a cada 80 centímetros, às vezes mais, às vezes menos, mas não passando de 1 metro ali. Por conta da caracterização do solo que era feito pelo geólogo. Tinha um geólogo full-time na obra. E eu fiz esse controle, que era um desenho do túnel, na verdade, era um desenho completo do túnel, e à medida que eu ia dando avanço no projeto, é claro que eu pensei na montagem do cronograma, já pensando em fazer esse link dinâmico com o Excel, onde eu dava avanço no project e ele pintava lá no Excel as partes do túnel que já estavam prontas. Eu conseguia puxar datas do project para esse desenho. Se eu tivesse com o OBS Studio instalado e editar esse vídeo, ia fazer essa demonstração, mas meu computador não está dando para fazer a edição, eu estou gravando no celular. Senão faria isso aqui, ia botar com o meu áudio e a demonstração gráfica disso, mas quem sabe aí em outro momento eu até grave esse vídeo. Terminada essa obra na Mendes Júnior, eu passei para o consórcio Planova Rual, que foi um consórcio que pegou a obra depois que a Mendes Júnior saiu. No total fiquei 5 anos na obra desse túnel, saí de lá em 2016, se eu não me engano. Fiquei de 2012 a 2016, quase 17, se eu não me engano. Isso vai estar no meu currículo, eu não vou lembrar de cabeça essas datas ao certo. Depois, eu fiquei um tempo fora do mercado de trabalho, fazendo freelance, e retornei em 2019 para uma obra de linha de transmissão em Cordisburgos, Minas Gerais. Era a linha de transmissão, mas eu acabei ficando só 1 mês, porque logo depois esse mesmo coordenador ele foi para uma outra obra e me chamou, que era uma obra da antiga SEDAI do Rio de Janeiro, que é hoje Águas do Rio. E lá eu só estava trabalhando com conhecido, né? Era o pessoal de orçamento que estava na Mendes, que foi para lá, ele arrebanhou esse pessoal. Estava trabalhando com amigos, só pessoas conhecidas, gente boa de trabalhar. Eu tive essa sorte de conhecer pessoas boas no meu caminho e pessoas boas de trabalhar, pessoas inteligentes. Aprendi muita coisa com essas pessoas com quem eu trabalhei. Espero que eu tenha contribuído um pouco com eles. Eu nunca fui de esconder informação de ninguém. Todo mundo que trabalhava comigo, se tivesse alguma dúvida de Excel, de Project, pegava comigo. Eu nunca fui de esconder informação, não. Eu nunca tive
essa vaidade besta de esconder informação. Mas também eu estava trabalhando com amigos, então isso para mim não era um problema. E logo depois veio a pandemia, essa obra parou, né, e acabou que logo depois a Petrobras, a SEDAI foi privatizada e eu fui para uma parada de manutenção Minto. Eu fui para uma obra de uma fábrica de celulose em Lençóis Paulistas, São Paulo. Foi uma obra da construção, na época era a maior fábrica de celulose do Brasil, né? Um grupo chinês que comprou. A fábrica era tão grande que ela começava num município e terminava em outro. Teve linha de transmissão, um trecho de linha de transmissão que foi feito só para ela. Logo depois eu saí de lá e aí sim eu fui para uma parada de manutenção em Minas Gerais, fiquei um tempo, depois voltei para o Rio, passei mais um tempinho aqui e aí fui para o Rio Grande do Sul, numa obra de ampliação de uma planta da Braskem Celulose, né, uma obra que eu estava pela Tecnosonda. Depois terminou esse trecho de obra que eu peguei lá, né, eu já cheguei já quase no fim, eu já sabia que era pouco tempo de obra, eu já tinha sido informado. E mesmo antes de eu sair de lá, eu já estava com outro emprego e aqui no Rio. E aí eu parei de viajar, porque eu estava viajando desde 2019, né? Comecei a viajar para fora do Rio. E aí eu tô no Rio aqui desde 2022, que foi quando eu voltei do Rio Grande do Sul. E já voltei para entrar na Zopone Engenharia, que foi uma obra de um data center aqui em Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, não, minto, São João de Meriti, no Rio de Janeiro. É uma obra que fica na Dutra, eu não sabia na época, mas aqui na Dutra, por conta de um trecho de linha de transmissão de 138 que passa na lateral da Dutra, vários data centers se instalaram ali, comprando empresa de logística antiga, galpão de distribuição. A Amazon está ali, a Microsoft está ali, Google também, tem uns data centers gigantes aqui, eu não conhecia essa área de data center. O escopo inicial para qual eu fui contratado era a linha de transmissão e a subestação. Foi uma linha de transmissão que eu acompanhei desde o início, né? O coordenador de lá também era uma pessoa muito bacana, que ficou meu amigo também, considero um amigo. Tenho saudade de trabalhar com ele, um cara muito gente boa. E logo depois a Zopone ganhou a concorrência para a construção do data center. Então eu acabei ficando quase 3 anos nessa obra. Eu saí da empresa porque eu não estava querendo viajar naquele momento. Eles me perguntaram se eu ia querer e aí conversaram comigo, bom, se você, infelizmente, a gente não vai ter como ficar porque o escopo aqui acabou, não tem mais nada para você aqui. Eu falei, não, tudo bem. E comecei a trabalhar de novo aqui no Rio, pouco tempo depois. Eu fiquei um tempo sem procurar emprego, porque eu estava resolvendo a minha vida, fazendo uma reforma aqui na minha casa, consertando, ajeitando a minha vida, porque eu já estava há 3 anos sem tirar férias. E aí eu dei uma parada, né, merecido. Quando eu saí do Rio Grande do Sul para voltar para o Rio, eu não tirei férias, né? Eu já emendei de um trabalho no outro. E o tempo vai passando, você não vê que nem tirou férias, né? Eu tirei esse tempo para organizar a vida e voltei a trabalhar. Eu estava numa obra de tubovia para a AGEA. A AGEA que ia levar uma adutora de São Gonçalo até Itaboraí. Eu fiquei nessa empresa até julho e esse aí é o resumo rápido da minha trajetória aí. A gente está falando de 2007 a 2026. Eu tenho 48 anos, né? E estou há bastante tempo no mercado, já vi muita coisa, já trabalhei com muita coisa. Sou grato pelas pessoas com quem eu trabalhei, que muito me ensinaram, espero ter contribuído com elas também. E estamos aí. Espero que esse meu vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre a minha pessoa, espero ter falado de forma compreensível. Um abraço a vocês e quem sabe nos vemos por aí.